Nesse vídeo você vai aprender 9 pontos da farmacologia da succinilcolina, um bloqueador neuromuscular de ação rápida. São 9 pontos para você ficar mais seguro para assumir plantões de sala vermelha e intubar seus pacientes com mais segurança. Bom, dito isso, se inscreve no canal, dá um joinha e vamos lá. A substância cloreto de succinilcolina, ou succinilcolina, pertence à categoria farmacológica dos bloqueadores neuromusculares e faz parte do grupamento químico éster de dicolina, sendo que sua estrutura é formada por duas moléculas de acetilcolina ligadas entre si. A succinilcolina é um agonista do receptor nicotínico na junção neuromuscular, sendo considerado um bloqueador despolarizante, ao mimetizar o efeito da acetilcolina. A sux leva a uma despolarização persistente e repetitiva. Isso ocorre basicamente porque ela é resistente à acetilcolinesterase e se mantém por mais tempo na fenda sináptica. A ação da succinilcolina leva a despolarizações que vão culminar em contrações musculares características denominadas fasciculações. O resultado final é a paralisia muscular flácida seletiva, sendo que normalmente aparece na seguinte sequência: músculos das pálpebras, músculo da mastigação, músculo dos membros, músculos abdominais, da glote, intercostais e, por fim, diafragma. A SUX é administrada tradicionalmente por via endovenosa, sendo que produz ação rápida de paralisia flácida em menos de 60 segundos em adultos e tem uma duração média de 4 a 6 minutos. Quando a via endovenosa não está disponível, está descrito a via intramuscular como alternativa. A via intramuscular profunda tem latência aumentada de 2 a 3 minutos em adultos, com duração também maior de 10 a 30 minutos de paralisia. Por fim, existem alguns poucos estudos relatando a via intralingual como uma possibilidade, principalmente em situações críticas. Esses poucos estudos descrevem que a via pode ter início de ação mais rápido que a intramuscular, apesar do potencial de causar mais arritmias cardíacas em até 50% dos casos, o que torna de fato discutível o uso dessa via mesmo em emergências. Em relação à farmacocinética, o seu tempo de meia-vida de eliminação é de cerca de 47 segundos. A succinilcolina é rapidamente metabolizada por pseudocolinesterases plasmáticas para metabólitos inativos. Sua excreção é realizada pela urina com aproximadamente 10% da droga inalterada. A dose oficial da bula é 0,6 mg por quilo para facilitar a intubação orotraqueal. Entretanto, a dose off-label mais utilizada na prática é de 1 a 1,5 mg por quilo para intubação em sequência rápida. Na população pediátrica, usamos 2 a 3 mg por quilo devido ao seu maior volume de distribuição. Na via intramuscular, pode-se usar 3 a 4 mg por quilo, com um máximo de 150 mg por dose. Atenção para pacientes obesos, devemos usar o peso corporal total e não o ideal para calcular a dose total a ser feita. Ou seja, se o paciente pesa 150 kg, você vai usar 150 mg endovenoso. Por fim, é descrita a possibilidade de infusão contínua na dose de 20 a 40 microgramas quilo-minuto de succinilcolina. Entretanto, com a disponibilidade de outros bloqueadores adespolarizantes de curta duração, sua prática se tornou menos popular nos dias de hoje. A succinilcolina teve suas propriedades terapêuticas descobertas em 1950 e tem como principal indicação formal o bloqueio neuromuscular para intubação orotraqueal, procedimento cirúrgico ou ventilação mecânica. A principal indicação off-label inclui o relaxamento muscular para a eletroconvulsoterapia, na dose de 0,5 a 1,5 mg por quilo. A SUX é categoria C de risco de uso na gravidez, ou seja, o risco não pode ser descartado. Lembrando que essa é uma medicação de uso exclusivo hospitalar, somente usada por indicação médica. No geral, a SUX só é usada em gestantes quando absolutamente necessário, principalmente no caso de anestesia geral e intubação orotraqueal em cesarianas. Sabe-se que a SUX atravessa a barreira placentária em pequenas quantidades, mas que não são suficientes para causar danos ao feto em dose única de 1 mg por quilo. No caso de altas doses repetidas ou mães com metabolização lenta dessa medicação, pode ocorrer um bloqueio neuromuscular residual no recém-nascido, que deve ser monitorizado atentamente. Lembrando que a SUX não possui ação direta sobre o útero e sobre a musculatura lisa, e não tem ação deletéria sobre a contração uterina. Em relação à insuficiência renal e hepática, não há ajuste de dose para ser feito. Entretanto, a população pediátrica merece atenção especial. Primeiro, as crianças geralmente têm fasciculações mínimas ou ausentes na prática clínica, mas têm maior incidência de bradicardia, particularmente no caso de doses altas e repetidas, e deve ser utilizada a atropina na dose de 20 microgramas por quilo como uma pré-medicação para a sua prevenção. Além disso, existem relatos de parada cardiorrespiratória e arritmias ventriculares por rabdomiólise hipercalêmica em algumas crianças
com miopatias não diagnosticadas. Em caso de parada cardiorrespiratória após o uso de succinilcolina, está indicado o uso de medidas contra a hipercalemia, como, por exemplo, o uso de cálcio, bicarbonato, solução polarizante e hiperventilação. A lista dos efeitos adversos é extensa e vamos resumir os principais. Em primeiro lugar, a SUX pode causar arritmias cardíacas, seja elas brade ou taquiarritmias. Pode ocorrer também cialorreia, com maior secreção salivar. Na parte metabólica é bem documentado a hipercalemia. O potássio aumenta cerca de 0,5 milimol por litro em pacientes rígidos, mas tem pouco significado clínico. Entretanto, muita cautela deve ser tomada em pacientes com potássio previamente aumentado e pacientes com condições que podem cursar com uma hipercalemia excessiva, como, por exemplo, vítimas de trauma e queimaduras após as primeiras 24 a 48 horas. Ao lado temos uma tabela que mostra todas as principais condições clínicas que podem cursar com hipercalemia excessiva por succinilcolina. As fasciculações são comuns de ocorrer e podem vir acompanhadas de mialgia pós-operatória, principalmente no momento de deambulação precoce pós-cirúrgica. Algumas estratégias como pré-coralização com bloqueadores adespolarizantes podem reduzir sua incidência. O aumento da pressão intraocular pode ocorrer por contração tônica dos músculos extraoculares, mas geralmente tem pouco significado clínico. O aumento da pressão intracraniana geralmente é transitório, sendo que uma indução anestésica adequada pode atenuar esse efeito. O aumento da pressão intragástrica também pode ocorrer. Entretanto, a evidência de dano clínico não é clara, visto que o esfíncter esofagiano pode compensar esse aumento. Por fim, existe um risco de hipertermia maligna e também de reações anafiláticas, sendo que de todas as drogas utilizadas em anestesia, a succinilcolina é uma das mais comuns de causar reações alérgicas. Em resumo, a succinilcolina é um bloqueador neuromuscular despolarizante rápido, muito utilizado em intubação de sequência rápida em pacientes com estômago cheio ou em cirurgia de urgência. Atenção aos efeitos adversos principais, incluindo hipercalemia e arritmias cardíacas. O uso em crianças deve ser cauteloso devido a maiores riscos de bradicardia e parada cardiorrespiratória. Se você ficou até o final, inscreva-se no canal, dê um joinha. Se cuidem, abraços.